Que Deus já esteja abençoando o meu irmão e minha irmã com a palavra que nós vamos meditar, que está escrito no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 6. Nós sabemos que nesta palavra o nosso Deus pode estar falando com as nossas vidas. Nós sabemos que Moisés tinha morrido e Deus chama Josué para dar continuidade o trabalho de Moisés. Mas nós vimos que Deus apenas não chamou só, mas Ele preparou e Ele realmente deu a direção como seria a batalha. Nós sabemos que todo o chamado de Deus, nós temos alguma batalha, algum confronto, mas Deus, Ele é muito misericordioso e Ele nos orienta. E Ele orientou a Josué a esforçar. Deus também deseja nos orientar que nós devemos de esforçar, porque a nossa carne, o nosso desejo não é para servir a Deus, não é para fazer a vontade de Deus. Nós sempre queremos fazer a nossa vontade, mas nós vamos observar que Deus anima, Deus fortalece Josué através de uma orientação do livro sagrado. O livro sagrado precisa ser a nossa orientação. Então nós vamos ver 1:6 e olha o que ele vai dizer, que é importante nós entender: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Deus fala com Josué e disse: Josué, você esforça, você tenha bom ânimo, você agora vai conduzir o povo à terra prometida. O desejo de Deus é que eu e os irmãos chegamos à terra prometida. Hoje a terra prometida é a pessoa de Jesus. Jesus é a terra prometida. Mas hoje nós precisamos entender que nós temos que esforçar. E eu dizeria ao meu irmão e à minha irmã: o que seria esforçar? Nós ter um compromisso com a palavra sagrada? Nós ter um compromisso com Deus? Nós ter responsabilidade? Como está a vida do nosso irmão? Como está a sua vida de oração? Como é que está realmente a sua vida diária? Você tem regra para orar? Você vai à oração para esforçar, levar a sua vida até Jesus e dizer: Jesus, usa a minha vida, faz de mim um vaso, Espírito Santo, toma a minha vida. Nós precisamos ir à oração, nós temos que pedir ao nosso Deus. Então nós temos que esforçar. E Ele vai orientar que se nós não esforçar, nós podemos desanimar. Mas Deus não quer que o irmão e a irmã desanime. Deus quer que nós caminhamos, porque nós levamos muita gente através do nosso testemunho, através da pregação do Evangelho de Cristo, nosso testemunho, que pessoas vão à terra prometida. O versículo 7 diz assim, vamos observar: então somente esforça-te e tem bom ânimo. Tem muito bom ânimo. Somente esforça. O resto eu faço, Deus está dizendo. Deus quer que você se coloque na brecha, que você se coloque nas condições de um homem salvo. Um homem salvo ora. Um homem salvo tem arrependimento de pecados. Um homem salvo vai à batalha. Então o nosso Deus tão somente esforça e tem bom ânimo, para que realmente a obra venha se cumprir e para que Ele pudesse levar aquele povo à terra prometida. Então o nosso Deus, Ele muito deseja que nós caminhamos. E é importante nós ver a continuidade do versículo, a palavra de Deus, que Ele vai dizer assim, que é bem importante: para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Irmãos, vamos entender, dentro de uma caminhada, se tu não esforçar, eu não esforçar, nós não podemos guardar a lei de Deus. Ele está falando dos mandamentos, da obediência da ordem. A obediência é importante. As bênçãos do céu, elas estão todas preparadas para quem tem bom ânimo, para quem tem uma fé em ação, para quem tem uma fé na pessoa de Jesus, para que venha se cumprir toda a lei de Deus. É muito importante nós entender isso, e assim Deus entrará na nossa casa, na nossa vida,
porque nós entendemos o que o nosso Deus está dizendo. E ele, na continuação desse versículo, olha que importante dizer, glória a Deus, que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por aonde quer que andares. Olha que importante, o nosso Deus orienta Josué, dizendo, você não venha para a direita e nem para a esquerda, você tem que ter um alinhamento, e a nossa fé é através de um alinhamento, e nós entendemos nessa palavra de Deus, que não devemos de cair para lado nenhum, nem para a esquerda nem para a direita, mas o irmão e a irmã vão dizer, mas o que é direita e o que é esquerda? Deixa eu dizer uma coisa ao meu irmão que me ouve, a esquerda é quando você não está crendo, você não está batalhando. E para a direita é quando você diz que confia em Deus e espera em Deus, mas de braços cruzados. Você não tem um propósito de oração, você não tem uma meta de oração, você não tem a tua vida na presença de Deus, você apenas crê. Hoje está cheio de muitas pessoas dizendo que crê em Jesus, mas não tem uma vida de jejum, uma vida de oração. Quanto tempo, irmão, jejuma? Quanto tempo você faz um propósito? Nós podemos cair para a direita apenas acreditando em Deus, mas não fazendo a vontade de Deus. O nosso Deus diz que o amor a Cristo, ele tem que ser sincero. Se ele não for sincero, não vale, não funciona. Deus abençoe a cada um de nós, para que nós sejamos homens, pessoas que andamos na presença de Deus, porque o desejo de Deus é nos abençoar, o desejo de Deus é dar vida para cada um de nós e fazer com que nós chegamos à terra prometida. Isso é o desejo de Deus. O desejo de Deus não é ver nós perder a vida, ou nós ficar só sofrendo, porque quando nós estamos sofrendo, Ele vem nos auxiliar, Ele vem nos ajudar. Esse é o desejo de nosso Deus que nós caminhamos. Lembramos que lá no livro de São João, capítulo 15, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele se manifestou como uma verdadeira videira, e Ele disse que nós somos as varas, os ramos enxertados nele, e quem está enxertado em Jesus Cristo tem que produzir fruto. Se não estiver produzindo, Ele falou que Ele corta. Pode ter muita gente que diz que está enxertado em Jesus, que é de Jesus Cristo, mas não produz. Por que não produz? Tem uma fé morta. Uma fé morta você não vai para o quarto orar. Uma fé morta você não tem decisões com Deus. E o nosso Deus deseja que nós tenhamos decisões, e que nós tenhamos arrependimento, e que nós vamos fazer oração pedindo a graça de Deus para que a nossa vida seja transformada. O nosso Deus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo que eu venci, disse Jesus. E eu quero dizer em nome de Jesus ao meu irmão e à minha irmã, que se alguma aflição chegar, não é motivo de nós parar a nossa oração, não é motivo de nós parar o nosso jejum. O nosso motivo é continuar. Jesus tem que ser o centro. O desejo de Deus é que Jesus seja o centro da nossa vida, e assim Deus deseja estar na sua vida como Ele esteve na vida de Josué. Vamos ser um Josué também, que levemos a palavra de Deus, que encaminhamos pessoas à terra prometida. Josué, um homem que Deus escolheu após a morte de Moisés. Deus pode ter escolhido você também para seguir um caminho. Então Deus abençoe a nossa vida, e Deus esteja na nossa vida, e a bênção do Senhor nosso Deus esteja com o nosso irmão, com a nossa irmã, e a graça e a misericórdia do Deus vivo já esteja contigo. Amém, meu irmão? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.